Olá, Olá, Glenda, boa noite. olá. Boa noite, boa noite. Ainda, deixa eu ver quantos minutinhos temos. 3 minutos. Boa noite, Chegamos Daisy. cedo. Chegamos cedo. Um mineiro, uma paulista que mora na divisa de Minas, a gente chega cedo. Com certeza, não vamos perder o trem. Não vamos, não podemos, né, Paulo? Não podemos. Quem mais está por aqui? A Mila. Boa noite, Holmes. Boa noite a Boa todos aí, noite. todas aí. Logo, logo vamos começar. Hoje foi mais fácil, a gente vai aprendendo, né? O próximo vai ser melhor ainda. Mas hoje vai ser ótimo. Olá, Ah, Selma. Como é que vocês estão? Tá certo? O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Olá, Thales. Olá, May. Bem-vindos, bem-vindas todes. Olá, Jana. Tô arrumando aqui, porque acho que tá melhor assim. Você já arrumou o seu, né? Tudo bem, Selma? E você? Graciele? O som tá ótimo. Obrigada. que bom, pelo menos. Opa, olha, Paulo Tales está dizendo que tá ansioso pelo debate, hein? Eu também. Eu também. Vamos ver quem mais. Que bom. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Nós, a Jana. Olha, Que ótimo. Luiz Erge. Gente. É verdade. Gente, há quantos anos, hein? O Matheus já é jornalista. essa parte da quantidade de tempo a gente pode pular. Foi logo ali. A gente pula, né? Olha que legal. É. Muito bom. Olá, Evelyn. Deixa eu ver aqui a Tudo bom, hora. querida? Vamos lá. Olá, André. Professor André Gonçalves, André. André, tudo bom, André? Aí, Paulo, Esse, sorriso mais esse grosso. lindo aí. Bom, 19 horas. Olá. Vamos começar, porque nós temos 60 minutos para conversar com Paulo. Então, hoje, bom, gente, eu sou Glenda, sou professora da Unirio. Na live passada eu não disse nada, eu só comecei. Então, eu sou do programa de Memória Social. Tem um projeto que é sobre trajetórias, indexicalidades, raça, gênero, sexualidade. E dentro desse projeto, o colóquio faz parte desse meu projeto de pesquisa, que é um evento que a gente organiza, que fala sobre raça e as suas interseccionalidades, principalmente no campo da linguagem, de gênero e de sexualidade. E nós decidimos, nesse período de pandemia, fazer algumas conversas, um bate-papo com alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras, pessoas da comunidade de um modo geral, e pessoas autônomas, para a gente poder falar sobre essas temáticas de gênero, de raça, de sexualidade, que são importantes e relevantes para nós. E hoje, quem vai falar para a gente é o Paulo Melgaço, é professor, pesquisador e vice-diretor da Escola Estadual de Dança Maria Oloneva, que pertence à Oleneva. Oleneva, que pertence à Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele é professor colaborador do programa de pós-graduação em ensino de artes cênicas da Unirio e professor da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias.
O Paulo vai falar para a gente sobre masculinidades negras no contexto escolar. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês esta noite. Que bom. Nós que ficamos muito alegres de você poder estar aqui, falar para a gente sobre uma temática tão importante e relevante e atual, que são as masculinidades negras. Então, para começar, eu tenho uma perguntinha para você, né? Que a gente tem visto circular muito esse termo de masculinidades, né? Então, a minha pergunta é: o que é? Qual o conceito de masculinidade ou masculinidades? Bem, é um campo que está se consolidando, né? Se a gente, para a gente pensar, a grosso modo, masculinidades são práticas diárias de engajamento, onde os homens eles tendem a aceitar ou rejeitar as normas sociais. E aí, se a gente pensa que a categoria gênero ela é fundamental para a gente poder compreender a vida social, então, a partir dessa dimensão social de gênero, a masculinidade seriam as configurações, né, em torno das práticas que são associadas à posição social dos homens. Isso definidas historicamente, culturalmente e principalmente pelas instituições. Eu gosto muito de um conceito do Luiz Paulo da Moita Lopes, que ele define masculinidades como comunidades imaginadas, ou seja, aquelas comunidades nas quais os discursos e as práticas buscam pertencimento de homens a determinados grupos, né? E é interessante, quando a gente pensa em masculinidade, existe uma preocupação, apesar de existir uma preocupação muito grande em criar regras, em criar normas, né, que possam adequar esse comportamento do homem ao essencialismo biológico. A Connell vai nos dizer que as masculinidades elas são configuradas e reconfiguradas cotidianamente. E isso mostra que não há um caráter imutável, né? Que as masculinidades elas são completamente reconstruídas. E pensando nisso, é importante a gente destacar que essa ideia de masculinidade ela é construída a partir da identidade feminina, né? E vai ser esse feminino que vai servir de apoio ou para negação e construção do masculino, ou para a aproximação e também construção desse menino, desse masculino. Eu gosto muito de uma autora chamada Badinter, Elizabeth Badinter, que ela diz o seguinte: você não nasce homem, você se torna homem. E para isso você precisa de enfrentar 3 não. Ou seja, não seja mulher, não seja gay e não seja criança. E com esse texto, né, com essa proposta, ela nos mostra que essas masculinidades elas são fabricadas e que a virilidade ela não é um dom, ela é conquistada a cada dia, né? Então, como você colocou no início, Glenda, as masculinidades elas são plurais, né? E óbvio que por serem plurais, elas são também socialmente hierarquizadas. E aí a gente pode pensar em dividir elas em 2 grandes grupos: as masculinidades normativas e as masculinidades dissidentes. As normativas são aquelas masculinidades que vão se conformar a partir das regras, né? A partir das normas sociais. E as dissidentes que buscam, que não se conformam com as normas. Dentro dessas masculinidades normativas, a Connell vai cunhar um termo que são as masculinidades hegemônicas. E ela vai nos dizer o seguinte: a masculinidade hegemônica é aquela que vai criar uma série de regras de pertencimento, né, que vão buscar
colocar, enfatizar a posição do homem nas relações de poder, né? Buscando valorizar os privilégios e os deveres deste homem dentro da estrutura patriarcal. E com isso, essa masculinidade ela vai valorizar principalmente a racionalidade, o falocentrismo, a violência, a agressividade, né? E a Bell Hooks vai chamar essa masculinidade de masculinidade patriarcal, porque ela vai reforçar o papel do homem nessa estrutura patriarcal. E aí ela vai acabar reforçando o privilégio do homem e a dominação masculina. E ela destaca que esse privilégio ele vai ser dado ao homem principalmente, unicamente pelo fato dele ter nascido homem, né? E aí, por outro lado, a gente vai ter as masculinidades dissidentes, ou seja, aquelas masculinidades, como eu já tinha dito, que elas não vão se conformar às normas sociais, que vão acabar sendo produzidas a partir da opressão e a partir da marginalização dessas minorias. E aqui, obviamente, eu vou destacar que quando a gente fala em minorias, a gente não está falando em minorias numéricas, né? Essas masculinidades, a Connell vai chamar de masculinidades marginalizadas. Já o O'Donnell e Sharp vão chamar de masculinidades subordinadas, né? E elas marcam exatamente esse contraponto com as masculinidades hegemônicas. Enquanto uma vai valorizar a racionalidade, o falocentrismo, a força e a agressividade, a outra ela acaba por não valorizar essas questões, buscar aspectos ligados à emoção ou a outras, né, subjetividades. Paulo, basicamente, eu acho. Pode falar, pode continuar. Não, eu acho que eu respondi. Respondeu. Nossa, muita coisa. Deixa eu te perguntar. Então, dentro essas masculinidades seriam, então, as ações como esses homens são construídos como homens. Sim. E como é que eles vão agir como homens dentro de uma sociedade. Exatamente. Vão buscar enfatizar esse papel do homem nas suas relações sociais. Né? E elas estão construídas culturalmente a partir das instituições, a partir de uma série de regras. E o que seriam as masculinidades negras ou a masculinidade negra? Masculinidades, né? Eu acho que a gente tem uma série de masculinidades. Mas, assim, eu acho que antes da gente pensar na masculinidade negra, propriamente dita, eu acho que a gente tem que pensar numa, como o Barnard nos ensina, que a gente não pode olhar o sujeito a partir de uma única subjetividade. A gente tem que pensar numa série de atravessamentos, né? Que é o que você conversou com o Roberto Borges na semana passada, que a Crenshaw vai chamar das interseccionalidades, e a Patrícia Collins vai chamar de entrelaçamento de opressões, a Vitar Bra vai chamar de categorias de opressões. Então, a gente tem que pensar em atravessamentos, raça. A minha proposta, nesse momento, para pensar essa masculinidade negra, pensar nos atravessamentos de raça, de classe social e, obviamente, de masculinidade, né? E para a gente poder pensar nesses atravessamentos, eu gostei muito, né, da primeira pergunta que você fez para o Roberto, o que era raça na semana passada. Ele usou o Stuart Hall para nos fazer entender que a raça, na verdade, é uma grande fantasia, é uma ficção, né? E aí, aproveitando esse gancho, eu vou recorrer ao Aníbal Quijano, que vai nos dizer que a raça ela é a categoria central para a gente poder entender todo o processo de dominação, de hierarquização e de controle dos povos, né? E aí, se a gente parar para pensar,
todo o período colonial, né, ele foi racializado e os colonizadores eles vão racializar esse sistema mundo, né? E aí eles vão justificar toda a opressão e toda a exploração e violência que aconteceu naquele momento. E, por outro lado, eu te convido a pensar como que Charles Linot vai classificar as raças. Se ele pega a raça branca e coloca o homem branco como racional, como inteligente, ele vai classificar. Por outro lado, ele vai dizer que o negro, a inteligência do homem negro, ela é inversamente proporcional ao tamanho do seu pênis e à sua força. Ou seja, Charles Linot, naquele momento, ele vai animalizar, ele vai basicamente desumanizar este homem negro. E óbvio que essa desumanização, ela não foi desproposital, né? Uma vez que também estava justificando todo esse processo de escravização. E aí esse homem, e aí a gente começa a pensar nessa interseção de gênero, esse homem negro, né? Ele, enquanto escravo, ele desumanizado, né? Qual aspecto dele que vai ser levado em consideração? A força para o trabalho braçal e, em alguns casos, o pênis, quando ele vai ser colocado enquanto reprodutor, a virilidade. Esse homem negro, naquele momento, ele não é dono das suas ações, ele não consegue constituir uma família, ele não consegue ter uma estrutura. É óbvio que a gente não pode generalizar, porque a gente sabe que alguns negros conseguiram fugir a esse esquema. Eu estou falando a grande massa dos homens negros, né? E aí, se a gente pensar nesse homem negro, no processo pós-abolição, aí eu já estou trazendo para o Brasil, 1888, o que acontece? Esse homem negro, ele é julgado na rua, sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio. Então, a gente pega esse homem negro sem ocupação, sem moradia, continua sem condições de constituir família. Sim. E, pouco tempo depois, início do século XX, nós vamos ter no Brasil as políticas de branqueamento. E aí esse homem negro, ele passa a ser visto como ameaça, né? Ou seja, aquele pênis e aquela virilidade agora é uma grande ameaça. Eu gosto muito, quando eu estou mostrando para os meus alunos, mostrar um quadro do Modesto Bloco, a Redenção de Kant, né? E esse quadro, eu acho que ele sintetiza muito a ameaça do homem negro, quando você tem a avó agradecendo a filha mais clara, que casou com um homem branco, e o neto já está super embranquecido, né? Então mostra essas condições deste homem negro. E aí, se a gente der um salto, né? Se a gente pegar já o século XXI, a gente vai ver que para a maioria dos homens negros, essa situação não mudou tanto. Porque você pega o Atlas da Violência e você vai ver que os homens negros são as maiores vítimas da violência, os assassinatos desses homens negros. Se você pega, eles estão no subemprego, eles continuam tendo os piores salários. Sim. Se você vai à penitenciária, as cadeias, elas são majoritariamente negras. Sim. E se a gente chega na escola, e aí eu volto a dizer, dentro desse contexto das periferias urbanas, que é o meu contexto de trabalho, nós vamos ter aqueles que vão sair mais cedo da escola e com o nível de escolarização mais baixo. Na verdade, assim, o nosso índice de repetência dentro das escolas é muito grande. E aí, assim, eu fiz esse panorama
para a gente poder pensar nessa como esse homem negro ele acaba construindo a sua masculinidade. Né? E aí a Connell vai nos dizer que a masculinidade negra é uma masculinidade marginalizada, uma masculinidade subordinada. Só que eu penso que existe um ponto de fuga aí. Se a gente pensar que o hegemônico, né, ele não é o hegemônico e o universal, eles não são fixos, eles são provisórios, eu defendo que nas periferias urbanas, né, e aí eu volto, talvez não é um discurso único de periferias urbanas, mas eu vou defender aqui periferias urbanas, que é o meu contexto de pesquisa. São os homens e os adolescentes que eu converso. Nas periferias urbanas, esse homem negro ele acabou ressignificando, né, aqueles discursos que os desumanizavam, né, e aquilo que era negativo, eles acabaram transformando numa positividade. Então, essa ideia, fazendo com que esse pênis, que a virilidade e que essa força se tornasse um grande motivo de orgulho, né? E aí, assim, seguindo alguns autores ingleses, como Pênix, Patman e Frost, que vão dizer que na Inglaterra as masculinidades negras elas são construídas a partir dessa estrutura falocêntrica, eu digo que nas periferias urbanas e aqui no Brasil também, essa masculinidade negra ela vai ser construída, né, a partir da valorização da virilidade, da valorização da força, da valorização desse poder do pênis. Então, assim, com essa hipersexualização, né, essa masculinidade negra, ela dá força, né, a este homem a se colocar e pede igualdade aos modelos de masculinidade branca, né? Então, eu acho que o que acontece aí que essa masculinidade negra que nós temos, ela acaba oscilando entre, em determinados momentos, como uma masculinidade marginalizada, e outro momento como uma masculinidade exaltada, um momento de exaltação, né? A gente oscila entre a marginalização e a exaltação. É nesse momento que eu acho que surge essa ideia do negão, né? O negão, aquele negão, se a gente pensar na música da Alcione, né? Que o negão de tirar o chapéu, essa ideia daquele negão que está pronto para o sexo, que está pronto, que é aquele homem viril, que é aquele homem forte, aquele homem que honra sua cor, que possui algum charme, que tem todos os seus atrativos, né? E é isso que faz, que eu acho que é um grande diálogo, né? É esse charme desse homem negro que, se não é levado em conta a racionalidade, é levado em conta e é valorizado esse outro aspecto, né? Essa positividade dessa subjetividade, né? E aí, entre os grupos que eu pesquiso, são dois termos que são valorizados, o negão e o próprio neguinho, né? Como aquele que ele não atende todas as características do negão, mas ao mesmo tempo ele é aquele que é o amigo, que está pronto para ajudar, que está pronto para poder ser, como eles dizem, parceiros, né? Agora, é óbvio que, assim, dentro também existe uma série enorme de masculinidades negras, né? Mas eu acho que a estrutura básica da masculinidade negra é essa. Agora, eu acho que também é uma questão muito complexa a gente discutir esta masculinidade negra e esse processo que os homens escolheram para construir esta masculinidade.
né? Porque, assim, se ela serve como um ponto positivo, é um ponto de apoio de Uhum. uma subjetividade que o tempo todo encontra uma série de dificuldades. Por exemplo, esse homem é o primeiro que a polícia vai pegar, esse homem é o Uhum. primeiro que vai ter uma série de dificuldades sociais. Então, essa ideia do negão, essa ideia do homem forte, do homem viril para o homem negro, ela traz uma série de positividade. Mas, por outro lado, né, eu acho que ela nos aponta para uma série de questões e uma série de problemas, né? Essa hipersexualização, essa incontingência sexual, né? Ela acaba por dificultar, eu acho que é uma coisa que o homem negro tem uma série de dificuldades, a constituição de famílias, certo? Óbvio que isso ele nunca conseguiu ser dono da família desde o processo da escravidão. E aí eu tenho, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu acho um dado que aconteceu, que eu vou até trazer para contar. As nossas conversas vão ser muito a partir da minha experiência de sala de aula, Ótimo. todas as minhas pesquisas, né? Eu sou professor de artes, como você disse, e eu estava trabalhando numa escola, isso tem uns 10 anos, estava trabalhando figura e fundo, e eu trabalhei a partir de famílias. Uhum. E aí eu levei uma série de famílias, e era uma turma de 7º ano. E Uhum. aí, numa dessas famílias, tinha uma família interracial, que era um homem negro, provavelmente de classe média, uma mulher e 2 meninas. A mulher era branca e as meninas brancas também. Aí uma aluna me chamou a atenção. E ela falou que provavelmente aquele homem ele não era pai daquelas meninas. E aí eu perguntei por quê e deixei ela falar. Uhum. E ela colocou isso, que é muito difícil a gente encontrar um homem negro que crie as suas filhas. Normalmente, eles têm os filhos, outras famílias largam, a dizer, dentro do caso, dentro Do contexto que da analisa. comunidade, do contexto que eu trabalho. Uhum. E aí ela falou isso. Quando foi agora, final do ano passado, ela foi. Encontrei com ela lá na comunidade, ela já estava com filho. Falei, que legal, tá com filho. Comentei com ela que eu sempre dava um exemplo nas minhas aulas daquela fala dela, né? E ela falou, professor, sabe que eu não menti e é a mesma coisa? E ela contou que o caso dela repetiu. Ela Uhum. tinha um filho e quando o filho dela estava com 6 meses, esse marido largou, né? E foi morar com outra. Então, assim, e é quase que uma constante nesse contexto que eu convivo, é os meus alunos negros, principalmente, não conviverem com esse pai biológico. Eu tenho numa das escolas que eu dou aula, eu tenho um aluno que tem 28 irmãos. O pai dele na comunidade teve 29 filhos. Então, assim, eu acho que isso é, é uma das questões da masculinidade negra. Outra questão que eu acho que ela acaba trazendo à tona as questões do machismo e Uhum. do sexismo, porque, na verdade, assim, eu preciso me relacionar, eu preciso conquistar, a mulher vai ser vista como a presa. Uhum. Então, é muito frases como se der mole, eu passo o rodo, eu vou pegar, eu tenho que pegar. São frases que fazem parte deste contexto. Uhum. A homofobia também, ela provoca a homofobia. Vou dar mais um exemplo também de sala de aula. Normalmente, no início do ano, eu faço a apresentação trabalhando com autorretrato. E Uhum. aí eu deixo os alunos construírem seu autorretrato e depois eles se apresentam. Uhum. E aí eu estou bem numa sala de 6º ano, quando um aluno acaba de se apresentar. Aí vira o outro do outro canto da sala e grita: professor, preto, gordo e viado, isso pode? Já viu o negão desse viado, Uhum. professor? Uhum. E aí é muito interessante a gente pensar isso. É Sim. óbvio, se a gente pensar que essas masculinidades, também negras, são múltiplas, a gente vai ter um contraponto nas escolas que acabam aterrorizando esses
que se constituem como negões, que são as bichas pretas, né? Sim. As bichas pretas, elas acabam desestabilizando, né, essa ideia do macho negro viril, né? E óbvio que, voltando à questão da homofobia, isso faz com que o outro, né, ele seja passivo de sofrer violência física e simbólica. E tem um lado que me preocupa muito, né, tanto entre os adolescentes como entre os adultos, os homens negros, e que eu advogo muito a necessidade de políticas para os homens negros, é a questão do cuidado de si. Ou seja, o que eu consigo perceber é uma dificuldade muito grande da utilização de preservativo. A camisinha não é uma constante no discurso desses adolescentes e desses meninos, né? Então, assim, eu acho que essa incontingência sexual, essa necessidade de estar pronto para o ato sexual, tem os cuidados necessários com as ISTs, né? Ou seja, com as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, eu acho que se por um lado tem seus pontos positivos a gente pensar nesse processo de construção das masculinidades negras, por outro lado tem alguns pontos que precisam ser trabalhados. A Bell Hooks, ela apresenta, no caso dos Estados Unidos, uma série de críticas ao processo de construção dessa masculinidade negra, porque ela vai nos dizer que os homens negros, eles acabaram abraçando para si alguns elementos da cultura branca, como essa ideia do falocentrismo, essa ideia da virilidade. Isso acaba reforçando o sexismo, o machismo, né? Sim. E acaba dificultando essas relações, né? Então, assim... Pode. Seria isso. Paulo, você falou da escola. Você falou bastante da escola, né? Como é que você trabalha? Desculpa, eu não entendi. Você falou bastante da escola. Como você trabalha as masculinidades negras nas suas aulas e na escola? E quais são os efeitos que você vê? Bem, eu penso que a escola é um grande cruzamento de culturas, né? E essas culturas, elas marcam, né? São marcadas pelas relações de poder. E aí, eu vou voltar, antes de pensar como eu trabalho, eu vou pensar nas interações dessas masculinidades dentro desse contexto escolar. Eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar. Quem é esse adolescente negro dentro da escola e dentro dessas relações de cultura? Eu acho que aí, de uma forma geral, o negro ele vai ter uma dificuldade de encontrar exemplos positivos dentro do livro didático. Mesmo com toda a reforma do livro didático, eu acho que já houve uma melhora muito grande. Se a gente pensar isso antes do processo do livro didático, era muito pior. Mas a gente vai ter dificuldade de encontrar modelos positivos. Exemplos que, se a gente para poder ver, os modelos de beleza, todos os modelos, continuam sendo modelos brancos, né? Esse garoto ele vai descobrir que todas as suas subjetividades, seja cor da pele, formato de nariz, de cabelo, eles são instrumentos, né? Estão sempre sujeitos a brincadeiras, a chacotas hipersubalternizantes, né? Por outro lado, dentro da sala de aula, esse aluno negro, dentro dos bancos escolares, ele vai ser aquele que não se vê dentro desse conhecimento escolar. Então, ele vai ser taxado como aquele que não quer aprender, ou como um bagunceiro, e ele está sempre pronto para... Os maiores índices de reprovação são dos alunos negros.
né? Isso aí eu estou falando do homem mesmo. As Sim. meninas ainda conseguem algum ponto de fuga com uma maior facilidade. Então, esses rapazes, esses adolescentes, eles vão construir toda essa masculinidade fora daquela sala de aula, óbvio, dentro do universo escolar, né? Eles vão buscar esse modelo de charme, de beleza, a partir de outros ídolos, que vão ser os ídolos do funk, da música, do futebol, dos Uhum. esportes, de uma forma geral. E dentro da escola, eles vão buscar mostrar e participar de atividades aonde exijam dele a demonstração de força, demonstração de agressividade, demonstração de violência, né? E aí, sim, eu acho que fora da escola é onde, fora da sala de aula é onde que esse conceito que eu já tinha falado, que esse negão, ele acaba se construindo, né? E aí, pensando nisso, é como que é o trabalho que eu desenvolvo. Eu acho que a Conel, ela nos dá uma pista muito importante, muito grande, para a gente desenvolver um trabalho na escola Uhum. relativo ao processo de educação da sexualidade. Que Uhum. ela nos diz que a gente não pode esquecer que os rapazes, aqueles jovens que estão na sala de aula, vão ser os futuros pais, os futuros chefes de famílias, os futuros companheiros, né? E também vão ser os responsáveis pela formação de outros homens. Então, assim, se a gente quer Uhum. alguma mudança, se a gente quer trabalhar no futuro, a gente precisa pensar nesses homens negros, nesses Uhum. rapazes que estão na sala de aula hoje, né? Então, Uhum. assim, eu penso e eu defendo a importância do diálogo. Eu acho que a gente, enquanto professor, tem que estar pronto para dialogar com esses alunos, né? Isso vai para além do conhecimento escolar propriamente dito, conhecer as histórias de vida e, a partir daí, buscar pequenos momentos que a gente possa interrogar, que a gente possa problematizar essas falas, né? Eu tento, no meu fazer diário, eu defendo que a escola seja o espaço do conhecimento escolar. Eu não acho que você deva parar ter uma matéria específica para discutir qualquer questão relativa à sexualidade, à raça, não. Mas eu acho que essas questões elas têm que permear o tempo todo Uhum. a nossa prática educativa. Certo? Tanto que assim, a maior parte dos textos que eu escrevo, eu gosto muito de trabalhar com a pesquisação, com a reflexão da prática cotidiana. Vou dar Uhum. um exemplo rápido, porque eu acho que eu estou falando demais. Eu estava trabalhando, a gente estava numa escola, numa turma de nono ano, estávamos no segundo bimestre. Eu sou professor de arte, como eu já disse, e dentro da História da Arte o tema era romantismo. No segundo bimestre eu tinha que dar conta do romantismo, do realismo. Né? Uhum. E aí a... tinha chegado uma menina nova na escola, da sala ao lado, e uma menina virou para um rapaz, né, 16 anos, nono ano, 15, 16 anos, e falou que a menina tinha achado ele muito bonito e que estava interessada. Ele falou: pode vir comigo assim, se der mole, eu passo o rodo. Uhum. E aí outros, em apoio lá, vamos, tem que pegar mesmo. E eu aproveitei, né, essa deixa e tentar discutir, né, as relações de gênero, o papel da mulher a partir dos quadros, das pinturas, né, dos artistas românticos, de Angres, que uma série de pintores que tinham mulheres em cena, né, e tentar problematizar quem era essa mulher, qual e, e por quê, o que permitia que aquele homem, né, Uhum. se posicionasse da, daquela forma. E aí, assim, óbvio que esse trabalho em paralelo acabou durando um bimestre, e eu acho assim, muito interessante, no final, uma das conclusões de uma das meninas.
Ela virou e colocou o seguinte, que é muito engraçado, que na casa dela, a mãe cobrava do padrasto que limpasse a casa, que ajudasse ela. A mãe se dizia muito sozinha, cobrava do padrasto, cobrava das meninas, mas não cobrava do menino. Uhum, E que achava muito natural as ações do irmão, uhum, né? E aí ela chegou à conclusão que, principalmente, que a maior parte das mães acabam criando os filhos sozinhas, elas acabam sendo responsáveis pelo processo de construção deste homem, né? uhum, Então, assim, que ela até usou uma frase, depois eu até usei num texto, que as mulheres, além de lutar pelos direitos delas, elas também têm que prestar atenção como que elas vão cooperar, vão colaborar para a construção desses homens, né? A partir dos filhos dela. Porque, na uhum, verdade, a ideia de pensar é essa. Esse filho que elas estão criando, amanhã vai ser o marido de outras, né? uhum. E Ou de você vai seguir outros, ou aquela, de outros. ou de outros também, e você vai seguir aquela saga das reclamações e toda aquela questão. Então, assim, o meu trabalho dentro das escolas é esse trabalho de tentar dialogar, de tentar conversar, conhecer, problematizar e ir apresentando situações de confronto com eles. Porque, na verdade, assim, eu tenho um problema muito grande que eu acho que isso eu já conversei com você, que é um problema que vem, você me alertou muito para isso, que é a questão do negão, que a gente deve desconstruir Uhum, essa identidade na escola. Eu acho que na escola, né, pensando, né, nessas masculinidades, sim. essa é a única subjetividade positiva que eles têm. Então a gente tem que tomar Uhum, um cuidado muito grande. Eu acho que se eu te tiro uma, uma subjetividade, se eu te tiro uma questão, eu tenho que te oferecer outra. Então uhum, eu acho que é um trabalho que a gente tem que ir aos poucos, até mesmo para a gente poder ser escutado, né? uhum, E aí eu uhum, volto como eu tinha dito, a questão do cuidado em si, que eu discuto muito com eles, que, que é quase assim, uma oração, um texto que eu rezo para meninos e meninas, para todos, que é a questão do preservativo. Eu acho que uhum, não basta você falar, você tem que usar, você precisa. Eu acho que são assim, é um processo de diálogo e que a gente tem que ir mostrando aos poucos. Bem, é ótimo você ser forte, é ótimo você ser viril, mas quem é o outro? Por exemplo, eu não tenho muito com meus alunos, é, é, não dou nome à sexualidade. uhum, Você relacionar com homem, você relacionar com mulher. Mas eu tenho uma questão, porque na verdade, assim, é, eu acho que para alguns, se eu disser para eles que relação entre dois homens, você é homossexual, alguns vão morrer, o mundo vai cair, porque eles uhum, acham que ser ativo uhum. você não é homossexual. Sim. Mas aí eu acho também que é um problema pessoal, né? Eu acho, mas me preocupa muito, né, a questão deste cuidado, o Uhum, cuidado de si, né, sim. como preservar, e ao mesmo tempo o respeito que eu tenho que ter pelo outro, né? Só que não adianta você chegar e falar, ó, você vai sair com fulano, então você usa camisinha, tá? Eu acho que a gente tem que ir conversando aos poucos e repetindo e buscando brechas, né? Para poder desconstruir essa ideia de que eu sou forte, isso é, e assim é melhor, assim é mais fácil. Então, assim, o meu trabalho na escola, eu tento sempre trazer essas questões para o cotidiano deles e busco sempre aliar um conhecimento escolar, um conhecimento específico da minha disciplina Uhum, às questões do cotidiano. uhum, Né? Então, assim, essa é a minha grande preocupação dentro desse universo escolar que eu trabalho. uhum. E os efeitos? Eu acho que a gente, na verdade, eu acho que a gente não dá conta, né, Uhum, de controlar esses efeitos.
Na verdade, a gente, quando encontra com esses alunos, eles trazem, né, algumas questões que aconteceram e como que isso modificou na vida deles, ou que pelo menos serviu para pensar, ou serviu para refletir. Mas eu acho que, assim, de efeito imediato que a gente consegue, eu acho que você ganha a confiança desse aluno e que você consegue criar diálogos com ele. E nesses diálogos você consegue sempre colocar em questão este universo que eles vivem, aí vou voltar, já que nosso tema são as masculinidades, esse processo de construção das masculinidades que eles estão vivenciando, e como que, quem sabe, futuramente, eles não podem construir um mundo melhor. Né? Eu fico muito receoso em falar de efeito. Eu acho que não dá para a gente poder ter controle desses efeitos. Porque muitas vezes você é professor, você sabe disso, você sai achando que deu uma aula maravilhosa. Sim. E o seu discurso foi ao vento, né? Sim. E de repente você não tem noção do que você falou e um aluno vira para você e traz a importância da sua fala, né? Então, assim, mas eu acho que é isso. Paulo, uma conversa muito gostosa. Vamos ver aqui o que as pessoas querem te perguntar, né? O Alexandre Cadilli pergunta assim: é possível uma masculinidade decolonial? Olha, Alexandre, eu acho que mas na verdade, eu acho que a ideia do decolonial é repensar esse processo de colonização, é desconstruir, né? É questionar, é provocar. Eu vou ser sincero com você, Alexandre. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande em cunhar termos, né? Que é possível você trabalhar e você pensar as questões, porque o centro da questão decolonial é a raça, né? Então, assim, você construir e você trabalhar a partir da desconstrução desses modelos raciais, desse pensamento colonial, criar, como o Quirrano nos ensina, uma nova epistemologia, é possível sim. Agora, sim, eu fico pensando qual a necessidade de cunhar tantos termos, né? E em relação ao que a gente vai colocar na prática, certo? Mas que é possível, com certeza né? Como eu vi ali, a ideia da masculinidade performativa, sim, a gente pensar na masculinidade como uma ilustração a partir dos conceitos da Judith Butler, é possível, e nós temos diversos teóricos, né? Inclusive, eu tenho alguns textos e o Leandro Brito, com o Dilson Couto, né? Trabalham a partir das masculinidades como performance, como enunciações performativas, né? Sim. Pensando no performativo, o André fez essa pergunta: a relação entre masculinidades normativas e dissidentes pode ser performativa? Como vocês pensam esse trânsito, por exemplo, em instituições socioeducativas ou penais? Se a gente pensar no conceito de performance, né, a partir da Judith Butler, e se a gente pensar que dentro então, as masculinidades performativas, elas podem estar pensar nas masculinidades como enunciações performativas, né? E aí a gente vai ter essas masculinidades normativas e essas masculinidades dissidentes. Sim. E dentro, se a gente pensar as instituições
socioeducacionais, eu acho que vão acontecer como na escola. E, óbvio, se a gente pensa dentro, que nas cadeias você vai ter também. Eu não tenho nenhuma pesquisa sobre o universo prisional, né? Mas que a gente vai ver, pelo que nós. A, as masculinidades elas são colocadas em xeque todo o tempo. Se a gente pensar nas cadeias também, nós vamos ter as relações de poder, né? E dentro dessas relações, esse masculino ele se dá a partir das relações de poder, nós vamos ter, nesses universos socioeducativos, a gente vai ter dentro desses complexos penais todas essas masculinidades. Né? Não sei se eu respondi, não sei se... Acho que você respondeu sim. Deixa eu continuar aqui. Tem a pergunta da Selma. Como os alunos contribuem e ou colaboram para as suas releituras de si? Eu acho que em cada aluno, eu não abro mão de trabalhar nas periferias urbanas, porque eu acho que cada aluno e cada aluna permite com que a gente enxergue o nosso passado, o nosso presente, que a gente se repense a cada momento enquanto sujeito social. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço uma série, não abro mão, que a Glenda está no meu Facebook, quem tem no meu Facebook, vê que eu faço direto alguns passeios culturais com esses alunos, por exemplo. Eu acho de fundamental importância tentar mostrar outros lados, outros aspectos, né, para esses alunos da periferia, que eu costumo dizer, se hoje eu conseguir chegar ao Teatro Municipal, que é o grande centro de arte, eu sou filho, o meu pai eu acho que morreu sem nunca ter ido ao cinema. Sim. A minha mãe foi ao cinema e ao teatro depois que a gente estava grande. Ainda não falei nenhum uai aqui, mas eu sou mineiro. Então, assim, se eu conseguir conhecer as cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, se eu conseguir entrar dentro do Teatro Municipal para assistir uma ópera, para poder assistir um balé, eu devo isso à escola, né? Então, assim, e eu acho que hoje esse trabalho que eu desenvolvo na escola é fazer repensar aquele Paulo que eu fui e reconstruir também, né? Esse Paulo que eu sou. De repente, assim, quando eu me pego em determinadas situações ou algumas falas, eu acho que esses alunos, o tempo todo, eles estão nos colocando em xeque, estão nos fazendo pensar, né? Ok. Não, acho que é isso. O André faz uma outra pergunta. Ele diz modelos brancos e branqueados. Machado de Assis é um exemplo, falando da escola, né? Como reverter essa lógica? Interrogando, fazendo pensar, trazendo esses sujeitos para a sala de aula e mostrando as histórias de vida deles e tentando localizá-los daquele tempo. De repente, assim, eu acho muito interessante fazer um paralelo entre Machado de Assis e... Meu Deus, esqueci. Meu Deus. Mas entre Machado de Assis e outros autores negros, que eu, nesse momento esqueci o autor que eu queria falar, que eu uso muito ele quando eu faço contraponto no Teatro Municipal. Daqui a pouco você Clara lembra. dos Anjos, Glenda. Quem escreveu Clara dos Anjos? Aloysio de Azevedo, não é? Não, não, não. Não? Clara dos Anjos, gente. Não. Quem escreveu Clara dos Anjos? Peraí, eu li Me Clara ajuda aí, dos Alexandre Anjos. Cadilho das Letras. Que ficou no hospício. Que ficou no hospício onde que é o FRJ. Que no velório dele só foi uma pessoa.
Peraí. diferente da família. Eu li Clara dos Anjos. Lima Barreto. Lima Lima Barreto. Barreto. Isso. Lima Barreto. Então, assim, fazer contrapontos entre Machado de Assis e Lima Barreto, entre João do Rio, eu acho Uhum. que a alternativa que a gente tem, né, é pensar nesses homens, nesses negros, da política da época, trazer na história deles e mostrar para os alunos, né? Então, assim, é isso que eu tento fazer. Ok. Nossa última pergunta, nós temos 8 minutos antes de terminar Nossa, a já? live. Já super Ah, rápido. Quando se deu o seu tema masculinidades negras e por quê? É a pergunta da Motali Congo. repete o começo que eu não ouvi, parece que parou aqui. Você pode repetir? Quando se deu o seu interesse pelo tema masculinidades negras e por quê? Ah, na verdade, começou. Eu sempre tive interesse em trabalhar o programa de orientação sexual nas escolas. A Uhum. Glenda falou para a gente não falar a idade, né? Mas eu começo isso ainda em Belo Horizonte, na década de 90, né? Quando a gente ainda não tinha PCN, não tinha o advento da AIDS, não tinha nada disso. Paulo, vou te Quando interromper uma um aluna. minutinho. Vou te interromper um Ah, minutinho, porque diz aqui que nós temos 1 minuto e 40 segundos para acabar. É porque a gente começou um pouquinho antes. Então, nós vamos tudo cair ah, e a gente volta para você responder a pergunta. Pode ser? Para a gente não te interromper. Já te interrompi no meio. Mas a gente só cai e volta. Pode ser? tá. Tá? Eu paro de falar então. Não, pode continuar, assim. Eu acho que você pode só responder assim, rapidinho, assim, e a gente já volta. Porque daí cai e a gente volta. E aí, trabalhando essas questões de sexualidade, eu vi que, isso agora já a partir de 2007, né, que não era uma masculinidade que era estudada dentro das escolas. Você só ligava os meninos, e principalmente os meninos negros, ao fracasso escolar. Né? Se a gente pegar os textos, a gente vai ver quase todos os textos dos anos 2000, quando você fala em raça e contexto escolar, você está falando do fracasso escolar desses meninos negros. Né? Então eu comecei a pensar nas masculinidades, quando eu tive a oportunidade do mestrado de trabalhar com o Luiz Paulo da Moita Lopes, e aí dentro dessas multiplicidades do mestrado de masculinidades, né, eu comecei a pensar nessas masculinidades que elas estão dentro desse contexto escolar. Então, o meu interesse por trabalhar especificamente o tópico masculinidades negras se dá a partir de 2007.